sonhos, seus objetivos e possa definir uma série de metas que vão facilitar o alcance daquele objetivo. Então a gente já falou sobre motivação, persistência e prós e contras, né, ao longo, né, do planejamento dessa carreira. Bom, competências necessárias. Só para dar uma visão geral, que tipo de competências? Isso talvez possa parecer lugar comum, mas eu vou tentar ilustrar cada um desses itens com um caso prático com o qual eu tive experiência de lidar. Línguas. Quantos aqui podem dizer que são fluentes em inglês? Perfeito. Hoje em dia, posso dizer que saber inglês, vocês sabem melhor do que eu, então, provavelmente estão aplicando para programas de estágio, ou se estão se formando, vão ficar para programas de trainee. Inglês é uma pré-condição. E é verdade, agora, eu diria que o inglês, ele tem de preferência estar num nível que você possa se comunicar com segurança. Tá? Então eu definiria a fluência dessa forma. Então, você ser capaz de ler um trabalho técnico em inglês vai te ajudar. Mas como profissionais, engenheiros, como líderes nas respectivas áreas que vocês vão estar atuando, a capacidade de comunicar verbalmente e de forma escrita vai ser tão mais importante do que entender o conteúdo numa língua estrangeira. Então, a primeira dica que eu sugeriria é que vocês invistam boa parte do dinheiro de vocês para sair com inglês fluente. E dentro dessa definição de fluência. Tá? E nem que isso envolva alguns sacrifícios, como, por exemplo, morar fora, trancar a faculdade por um ano, ou se você tiver a sorte de passar, ou os recursos capazes de passar, pelo menos, férias de verão em um país estrangeiro. É um investimento que não tem como você medir, não tem como eu dizer a importância que existe em saber inglês dessa forma. Bom, inglês sendo pré-requisito, a gente tem que se diferenciar. Numa organismo internacional, a diferenciação se dá por outras línguas. O fato de a gente falar português conta bastante. Por quê? Porque o português é uma língua que tem bastante peso por causa dos países da África. Então, é uma forma de a gente poder se diferenciar. É uma língua aceita internacionalmente, por mais que a gente ache que só o Brasil fala português. Mas é uma língua que te dá essa vantagem comparativa, competitiva. E também te dá uma outra vantagem, é o fato de ser uma língua latina, porque te facilita aprender o segundo idioma mais importante para quem quer trabalhar no desenvolvimento internacional, que é o espanhol. Hoje em dia se fala muito em aprender chinês, mandarim, é importante. Se fala, aqui na Poli a gente tem uma tendência, até pela história da nossa escola, em estudar francês, estudar alemão, mas em particular, se eu tivesse investido meu tempo durante a graduação num segundo idioma estrangeiro, eu investiria em espanhol. E eu gastaria com espanhol no mesmo nível de fluência com o nível de fluência de inglês que eu te falei. Isso sem preconceito nenhum com os outros idiomas. Tá? Como o alemão é importante para quem tem interesse em trabalhar em empresas alemãs. O francês é importante, vai ser muito importante para quem quer trabalhar com a África também, se esse for o seu objetivo. Mas a nossa vantagem competitiva, quando a gente for disputar um mercado de trabalho no exterior, primeiro é o fato de nós sermos latinos. Tá? Então a gente vai ser valorizado pelo conhecimento da nossa região. E isso implica conhecer o idioma da região. Então, se vocês puderem entenderem a importância desse conceito, basicamente eu recomendaria que vocês investissem em espanhol. Dito isso, sei que é difícil encontrar tempo para fazer tudo, mas vou contar uma história interessante. Eu estou mudando agora de função dentro do Banco Mundial. Até agora eu trabalhava mais com políticas públicas ligadas a desenvolvimento de negócios na América Latina, como consultor. Como consultor eu era pago por projetos. Agora
sendo efetivado no Banco Mundial como um staff permanente numa área bastante nova relacionada a créditos de carbono. Talvez, quem conhece, quem já ouviu falar do protocolo de Kyoto? Bom, é um grupo bem informado. O protocolo de Kyoto envolve a redução dos níveis de carbono nos países desenvolvidos. Então, eu vou trabalhar numa unidade que está envolvendo fundos patrocinados em parte pela iniciativa privada e em parte pelo setor público, pelos governos da Itália e da França. Uma das coisas que tenho quase certeza que me diferenciou no processo de seleção foi o fato de eu ter estudado italiano. E isso aconteceu porque uma vez, durante a graduação, na Poli, no primeiro dia, o Dudu estava lá, né, Dudu? No primeiro dia de férias, a gente teve churrasco e eu quebrei meu braço no jogo de futebol. Pensei, o que eu vou fazer? Eu sou do interior, né, não podia ficar aqui em São Paulo, o que eu vou fazer? Durante as férias e tal, não tinha Olimpíada para assistir, italiano. Então, eu sempre me interessei por idiomas e apareceu a oportunidade de estudar italiano. Eu fui fazer um curso intensivo durante um semestre, durante um mês, nas férias de julho, eu estudei italiano, continuei estudando por mais de um ano, depois me formei, mas nunca achei que fosse utilizar a língua para alguma coisa. Mais de 10 anos depois, por acaso, apareceu a oportunidade que italiano era um diferencial. Isso me lembrou um pouco da história que talvez vocês tenham ouvido falar de um discurso que o Steve Jobs, do iPod, fez em Stanford, na graduação dele. Ele, no final do primeiro ano, numa faculdade, na Califórnia, ele percebeu que não ia ter condições de bancar. Isso nos Estados Unidos, como vocês sabem, é extremamente caro. Então, mas ele continuou ali, no ambiente dele, não sabia o que fazer, foi fazer um curso de caligrafia. Mas porque ele se interessava pelo assunto, mas também por causa da estética da atividade. Ele disse que ele só foi entender como é que ele poderia utilizar o conhecimento naquela aula de caligrafia dele, quando ele criou a primeira versão do Macintosh. E naquela primeira versão do Macintosh, existia um sistema operacional, uma plataforma gráfica, que do qual o Windows é cópia, digamos assim, né? E existe um processador de textos baseado nessa plataforma gráfica, em que, pela primeira vez, havia umas fontes que a gente utiliza no Word, mas quem desenvolveu aquilo foi o Macintosh do Steve Jobs. Então, acho que o ponto muitas vezes, você pode pensar estrategicamente, né? Então, vou estudar inglês, vou estudar espanhol. Mas, em alguns casos, fazer o que você gosta e por prazer, né, acabam sendo úteis no seu futuro de uma forma que pode ser inesperada. Então, eu falei do inglês e do espanhol, mas não deixem de desenvolver atividades pelas quais vocês se interessam. Pode ser um idioma, pode ser um passatempo, porque você nunca sabe como é que você vai ligar os pontos, né, e fazer daquilo algo que possa contribuir para a sua carreira. E quando você faz uma coisa que você sente prazer, que você gosta, eu acho que isso, de certa forma, te ajuda naquele momento. E se você consegue conciliar com a sua